Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver, trazendo a possibilidade de mais uma noite nessa casa que nos acolhe, com a espiritualidade que nos recebe, falarmos sobre as bem-aventuranças. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz as bem-aventuranças numa sequência de capítulos, a partir do capítulo 6. Mas é muito interessante porque um dos maiores capítulos desse livro, Bem-aventurados sejam os aflitos, esse é um dos maiores capítulos que tem aqui, é o capítulo 5. Depois que Kardec traz, através da explicação dos espíritos, o porquê das nossas causas, das nossas aflições atuais, o porquê da vida do espírito, ele coloca um capítulo chamado Cristo Consolador, mostrando a importância de Jesus na evolução de nós como espíritos. E na sequência, ele vem trazendo as bem-aventuranças. As bem-aventuranças foram trazidas pelo próprio Mestre. Ele reuniu um grupo de pessoas e no monte, ele ali começou a explicar para aqueles que estavam presentes o que era a justiça divina. Até então, todo pensamento comum naquela época era de uma riqueza e de uma opressão. E havia aqueles que muito pouco tinham. Então, dentro desse contexto, nós podemos imaginar o quanto que as pessoas que muito pouco tinham de financeiro, de cultura, de intelecto, como essas pessoas eram menosprezadas, como essas pessoas eram tratadas naquela cultura ali presente. E muitos aguardavam o Cristo, o Messias, como Salvador. Muitos entendiam que em algum momento o Cristo iria libertá-los daquela miséria que viviam, e eles teriam uma dignidade perante a tantos outros. E quando Cristo chega falando de sentimentos, de igualdade, de fraternidade, muitos não o compreenderam, pois aguardavam dele outras atitudes. Então, reunindo ali as pessoas, ele traz as bem-aventuranças. Ele começa a explicar como Deus, que não olha a aparência, mas que vê os sentimentos que vai no coração de cada um de nós, como era aplicada a sua justiça, como era aplicada a forma do Espírito, reconhecer erros e corrigi-los através da sua própria conquista de pensamento. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que não muda em nós, é a partir do momento que conquistamos uma verdade. Mas uma verdade que tenha coerência, uma verdade que tenha grandeza, que tenha possibilidade de melhoras. Não as pseudo-verdades que são criadas de acordo com a nossa necessidade, ou única e exclusivamente com o nosso olhar. Ali, o Cristo, ao trazer as bem-aventuranças, ele começa a explicar aquele grupo de pessoas, como até hoje as mensagens do Cristo explicam a nós, o porquê de determinados sofrimentos aos quais entendemos haver ali uma injustiça. Então, em uma das bem-aventuranças, traz essa, que dá um nome a esse capítulo, que é o capítulo 7. Bem-aventurado os pobres de espírito. Que na nossa cultura, no nosso país, no Brasil, nós até utilizamos pobre de espírito quando uma pessoa ela é mesquinha, quando essa pessoa ela é mais egocêntrica e que tem pensamentos normalmente de vingança, normalmente pensamentos, vamos colocar assim, de um tom mais baixo. Nós costumamos falar assim, não se preocupe não, fulano é pobre de espírito. Né? Utilizamos de uma forma errônea essa expressão. Por quê? O Evangelho, ao ser traduzido por diversas línguas, do hebraico para tantas outras, ele foi sofrendo com a força das interpretações das línguas que ali existiam. Os escritos encontrados no Mar Morto, ou tantas outras, pesquisados por tantas vezes, e até porque não podemos dizer
manipulado, em alguns momentos, por alguns historiadores, foram distorcendo algumas palavras que o Cristo trouxe e trazendo para nós uma consciência bem mais difícil de entender. Mas, por pobre de espírito, na época em que o Cristo falava, na época em que ele explicava, não era uma condição sociológica ou financeira. Ali ele não falava de pobreza no sentido da ausência do financeiro, e nem falava de pobreza na ausência de sentimentos e de elevação de mesquinhez. Ele trazia a ideia do pobre de espírito como aquele que era humilde na sua forma de pensar, como aquele que reconhecia, inclusive, as limitações que trazia em si. Ele colocava que o pobre de espírito era aquele que se dobrava aos acontecimentos, mas sem brigar com os fatos, aguardando o momento de uma mudança ou de uma compreensão daquela situação. Então, quando ele falava de pobre de espírito, ele falava dos humildes. Ele falava das pessoas que se colocavam à disposição do aprendizado. Por isso que ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito. É preciso a gente dar uma contextualização, porque senão ficamos sem compreender. Por que o Cristo falava isso? Por que o Cristo dizia que aqueles que eram pobres de espírito, ou seja, que tinham aparentemente pouco a oferecer, eles eram bem-aventurados? A eles seria dado uma outra chance. Por que o Cristo falava isso? Então é preciso contextualizar, é preciso entender o que ele trazia ali. E o Cristo, ele trouxe, em sua passagem pela terra, ele trouxe princípios de ética e moral. Dois fatores inexistentes. A ética é o respeito. A moral é a possibilidade de escolha entre o que é o certo e o que é errado, entre o que é o bem e entre o que é o mal. Então, numa sociedade quase primitiva, sobre direitos e deveres, quando ele levanta-se e fala para todos aqueles ali, é um espanto. Talvez até com muita dificuldade de compreender. Hoje, se falarmos sobre direitos civis, todos nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que podemos fazer ou não podemos. Nós sabemos que existem leis que regem, leis que amparam. Hoje, lutamos contra os preconceitos. Hoje, lutamos contra aqueles que são marginalizados, que não são vistos pela sociedade como bem aceitos. Nós nos fazemos como defensores. Porque isso é tão forte dentro de nós que já não aceitamos discriminação. Mas quem inaugurou isso na nossa mente, no nosso pensamento? Jesus. O pensamento que havia até antes de Jesus, de Sócrates e de Platão, eram pensamentos indagadores. Sócrates e Platão, eles proporcionaram que nós começássemos a pensar. O Cristo proporcionou que nós pensássemos e sentíssemos. E isso é muito importante. Porque se eu fico só ao sabor do que eu sinto, e eu não penso no que eu sinto, se eu não dou nome ao meu sentimento, eu confundo. E não sei mais o que está acontecendo comigo. Quantas vezes nós sentimos raiva e nem identificamos que é esse sentimento que está conduzindo os meus atos? Quantas vezes eu estou triste e hoje parece que virou moda, eu falo que eu estou em depressão. Ué, tristeza não existe mais não? Acabou esse sentimento em nós? Esqueceram de me avisar, porque pelo que eu me lembre, é um sentimento natural. Quem sofre uma perda, seja ela de que ordem for, vai ter um sentimento de tristeza, que é a ausência da pessoa, do emprego, do sonho, até às vezes de um bem material. Eu que adoro bichinho, eu fico triste até se eu tiver que perder um bichinho. A tristeza é um sentimento que dá condição de eu viver a ausência, chorar pela ausência e me refazer. É um direito, é um instante nosso.
Não me lembro de ter lido no Evangelho, muito menos na Bíblia, que é um instrumento judaico-cristão, o Cristo recriminando a tristeza. Também não me lembro de vê-lo, tá, enaltecendo a tristeza. Mas ele sempre colocando a necessidade de contato com o nosso sentimento, a todo instante. Cristo recolhia-se, meditava, orava, elevava o seu padrão vibracional, que já era elevadíssimo, e repensava, pensava, analisava. Ele ia compreender os próprios sentimentos, para que ele tivesse segurança no seu pensamento, automaticamente segurança na sua fala. E nós? Nós, por vezes, por desconhecer o que sentimos, por desconhecer esse padrão ético-moral, às vezes nós só falamos e nem percebemos, torna a dizer, o que sentimos. E o Cristo fez esse papel. Vocês podem até dizer, não, mas isso são tratados da psicologia. Não, isso são tratados de Jesus Cristo. Se hoje existe os pensadores, os intelectuais da área psi, pode ter certeza. Porque são espíritos que um dia ouviram as explicações que o Mestre trouxe, como nós também. E que se hoje esses pensadores se colocam para nos ajudar a seguir adiante, é porque eles se elevaram, que é o nosso estudo da noite de hoje. É porque eles se esforçaram. É porque, além de ouvir, entender, ao longo de muitas e muitas encarnações, esses espíritos se colocaram no papel daquele que eles iriam nos ajudar. Como o professor se põe no papel de ajudar a criança a aprender, como a mulher se põe no papel da mãe para trazer à vida um espírito, como um pai se coloca no papel como um homem se coloca no papel de pai para ajudar a conduzir a família. Papéis que vamos desenvolvendo, nos ajudando a unir o pensamento, o sentimento e a evolução do espírito. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados, meus irmãos, todos nós que dos dois lados da vida aqui nessa noite nos colocamos como aprendiz, como humildes diante de tanto ensinamento que o Cristo trouxe, porque são de uma profundidade que quanto mais estudamos, quanto mais lemos, mais vamos encontrando ali explicações para a vida encarnada que temos e mais ainda, para a vida de desencarnados, porque somos espíritos que iremos viver. Então, o Cristo faz essa mudança, traz essa condição de pensamento. E o Cristo traz uma outra coisa. Como o título, o pobre, não é visto aqui como a condição financeira, ele também deixa claro o quanto que a pobreza, assim como condição financeira, ela ainda existe por responsabilidade nossa. Porque ele diz em outras páginas aqui do Evangelho, da sua mesa, o que sobra, você pode doar. Mas ele diz, tire também daquilo que talvez você não tivesse nem para você, que é o óbolo da viúva. Ou seja, ele já não fala mais de tirar o alimento da sua mesa, mas ele diz, tire um tempo da sua vida, tire um dia da sua existência, e ensine o outro a conseguir sair do estado em que ele está. Se eu tenho comigo, pelos esforços que eu já fiz, um aprendizado, ele não é para mim, não é para que eu fique no alto de um pódio e diga, olha, eu consegui. Mas é acima de tudo, para que eu possa olhar e dizer, se conseguir, agora eu vou ofertar. Porque, como dissemos, nós somos os aprendizes. Mas se nós somos aprendizes, é porque alguém se colocou para nos ensinar. É porque alguém se fez presente em nossa vida para que nós pudéssemos conquistar mudanças. Pensem por um instante, meus irmãos. As mudanças na vida de cada um de vocês aconteceram única e exclusivamente pela vontade de vocês? Não. A vontade de vocês impulsionou a busca. Mas encontrar o outro que traga
o exemplo, a referência, o estímulo à mudança, isso proporcionou a evolução que cada um teve. Comecemos a observar que todo o contexto da sociedade não é de rebaixamento, é sempre de evolução. Também não é de uma suprema elevação vaidosa, como muitos acabam por sentir. Então, pensemos. Por que nessa passagem, que aqui nos traz o Evangelho, que está lá em Mateus, foi a primeira que a Márcia leu, naquela ocasião os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Veja a resposta de Jesus. Jesus, chamando o menino, colocou no meio deles e falou: em verdade vos digo, que se não converterdes e se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Observe que Jesus não se autorreferencia. Ele não responde, sou eu. Ele não aponta um outro. Ele pega uma criança que está no meio da multidão, traz essa criança para junto de si e diz: em verdade vos digo, que se não vos converteres, vos tornaste como crianças. O que Jesus naquela hora falava? Pensem, todos ali eram adultos. Uma criança junto a adultos, qual é o papel dela naquele instante? Voltamos a dizer a mesma palavra, é um aprendiz. Se aqui tivesse uma criança no meio de nós, ela estaria com toda certeza fazendo algo, aprendendo alguma coisa. A criança, ela está sujeita a todas as impressões que nós iremos levar a ela, para que ela comece a construir o seu saber, para que ela comece a entender a vida através do que aquele grupo de adultos ali estão a dizer. Então, se tivéssemos criança aqui, ela estaria aprendendo alguma coisa. Mas, aonde estão as crianças nesse momento? Estão no outro espaço, com alguém que está ensinando a elas, de acordo com a idade que elas apresentam, o mesmo que nós estamos estudando aqui embaixo. Então, lá no espaço próprio, ela tem muito mais chance de aprender. Mas entre adultos, ela precisa se tornar quieta, humilde, apenas receptiva. E Jesus traz essa criança e diz: vocês precisam começar a ser receptivos aos conhecimentos. Eu diria até que Jesus puxou a orelha dos apóstolos naquele momento. Vocês precisam se tornar receptivos como uma criança se torna ao aprender algo. Vocês precisam se tornar indagadores ao aprender algo como uma criança. Porque você ensina uma coisa e a criança automaticamente te pergunta o que é aquilo e te enche de indagações. E dali aquela criança sai. E quem tem sua criança em casa sabe. Quando ela chega em casa, vem da escolinha que ela aprende alguma coisa, a primeira coisa que ela faz quando chegar em casa é contar aquela novidade. Às vezes ela aprende uma musiquinha, ela não lembra da música toda, mas ela inventa umas letras e sai cantando para a gente. Ela quer contar que ela aprendeu algo. Então a criança ali simbolizava este comportamento que todos nós precisamos obter ao colocar-se diante das explicações da justiça divina. E o Mestre Jesus, nesse momento, falava para nós que a nossa postura, por vezes, não é o de aprendiz, mas daquele que não aceita o que está sendo falado, daquele que não compreende o que está sendo falado. Vamos só olhar para dentro de nós e pensar. Quantas vezes aqui na casa espírita já nos foi falado que a dor é uma professora? Muitas vezes. Por vezes até levamos essa informação para tantos. Mas quando a dor é conosco, nós tentamos entender o porquê. E às vezes não conseguimos.
temos tantas indagações, tal como uma criança, mas às vezes não conseguimos formular essas indagações. E nasce em nós a rebeldia diante da justiça divina. E aí, às vezes, aplicamos o ensinamento da reencarnação, mas de uma forma até simplista, para nos acalentar. Essa que vos fala já fez isso muitas vezes. Deve ser coisa de outra vida, que eu devo estar pagando nessa. Então, às vezes, nós pegamos essa fórmula simplista para nos conformarmos com a dificuldade. Não, meus irmãos, nós não vamos pagar nada. Nós vamos reaprender. É que reaprender significa deixar de lado aquilo que eu falava no princípio, uma verdade que era só minha. Por isso que dói. A gente ter certeza absoluta de uma coisa e descobrir que estávamos equivocados durante muitas encarnações. Por isso que dói. Por isso que os fatos vão se avolumando em nós e nós não vamos compreendendo a ingratidão de um filho, nós não vamos compreendendo a postura de um companheiro, nós não vamos entendendo o mundo, a sociedade, nós vamos ficando críticos sobre tantas coisas, vamos defendendo ideias errôneas, mas por julgá-las certa, saímos por aí dizendo que é desse jeito, porque ainda não entendemos, não nos colocamos como uma criança, receptivos à justiça divina. O que nos fala a justiça divina? A justiça divina nos fala que a grande lei que nós somos julgados, entre aspas, pelos erros de vivências anteriores, a grande lei é a lei de amor. A grande lei é a lei de perdão. Que quando eu pratico algo numa existência, esse algo atinja um grupo de pessoas, ou uma pessoa que seja, ou atinja eu mesmo, a lei de amor é que irá me amparar no reparo dessa situação. Então, digamos, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, que em uma existência, aquele ser com quem eu convivi, e que não compreendi por que dele ter aquela condição e eu ter a outra, e que por vezes me achei muito mais do que aquelas pessoas, e que por vezes, enganada estava eu, criei marcas, memórias difíceis naquela pessoa. Ao compreender esse equívoco, para que eu possa melhor elaborar dentro de mim, eu sou convidada a viver uma situação similar, numa existência futura. E pode ser que vá vir pelo meu corpo, alimentado por esse corpo, embalado por esse corpo, alguém que eu possa até ter feito um mal. Ao quem chamarei de filho, para trabalhar meu sentimento e o meu pedido de perdão. Mas a memória que esse filho traz, às vezes ainda presa a situações, faz com que quando está junto de mim, ele se sinta incomodado. Por isso que aqui na nossa página, o Espírito Marco Prisco nos convida assim: melhor amar do que receber amor, melhor esquecer o mal do que fomentá-lo, melhor tolerar do que ser tolerado. Porque isso significa que eu já comecei a aprender a ser de uma forma diferente e estou ensinando o outro a também pensar de uma forma diferente. Se tivéssemos a simplicidade e a humildade de crianças para aprender e indagar para saber como fazer, cada um de nós talvez não tivéssemos tantos dissabores. Mas adultos que somos, reagimos como adultos. Adulto que somos, queremos soluções um pouco mais rápidas e práticas, para que a gente se deixe livre logo daquele contexto que é opressor.
adultos que somos, é difícil para nós aceitar que uma existência anterior minha trouxe memórias difíceis para a existência atual e que eu terei que viver novos fatores para gerar novos conceitos e esses novos conceitos me libertar daquilo que eu já fiz. Então não pagamos, aprendemos. Por isso que o Cristo diz, vocês precisam ser como essa criança e ter a humildade. E ele diz, né, aquele que humilhar e se fizesse pequeno, esse será o maior no reino dos céus. Por que esse será o maior no reino dos céus? Porque o reino dos céus, o mundo espiritual, é uma grande escola, como é a planeta Terra. No mundo espiritual, aquilo que aprendemos aqui, vamos elaborar de uma forma muito diferente e muito mais profunda. Para que, em breve, façamos um retorno e possamos, mais uma vez, ensinar. Talvez agora, livre dos pensamentos que me faziam sofrer. Livres daqueles conceitos que eu gerei e que me impediam de seguir adiante. Daí vamos ver tantas pessoas hoje, de uma forma tão simples, vivendo as suas vidas e trazendo para cada um de nós exemplos de perseverança, exemplos de ser humano, exemplos de dignidade e que admiramos e que inclusive pensamos, será que um dia conseguirei ser como essa pessoa? Será que um dia também farei dessa forma? Porque aquela pessoa, ao ser a maior no reino dos céus, ou seja, a que chega com condição de aprender, então maior aqui no sentido de elevar-se, maior no sentido de amplidão e de possibilidades, sim, aí eu direi, aquilo que antes era estranho, não compreensível para mim, agora eu já tenho condição até de aceitar e colaborar para tantos outros. Uma das coisas que nós sempre observamos, por exemplo, uma das profissões mais, digamos assim, desejada pelos pais para os seus filhos é a profissão do médico, né? As pessoas entendem que o médico é uma profissão muito bonita, muito digna, uma profissão que vai trazer até uma segurança, alguns pensam até financeiras para tantos. Mas pensemos, quem será que foi o médico em existências anteriores? Quem será aquele ser que precisa ajudar a salvar uma vida? Quem será aquele ser que precisa deixar a sua própria família para ir cuidar de família de outros? Se nós formos olhar só a profissão, nós vamos enaltecer a profissão. Se olharmos só a profissão, nós vamos envaidecer o profissional que carrega o título. Mas se nós formos olhar o que é uma vida de espírito e percebermos que muitos daqueles que ali estão ajudando a uma vida a ter qualidade, que com certeza aquele espírito já passou por muitas situações até chegar àquele instante. Então, quando incentivamos um filho nosso a uma profissão como essa, e às vezes o filho fala, não quero, é porque aquele espírito tem outro caminho a seguir, tem outras coisas a fazer. E nós é que entendemos, eu usei uma profissão como um exemplo, mas nós é que entendemos que se ele tivesse aquela profissão, ele iria elevar-se. Ele iria ficar no mais alto. E nós nos sentiríamos muito felizes por ter ajudado o nosso filho a chegar lá. Agora pense, o Espírito traz com ele uma necessidade de refazer sua caminhada, de refazer a sua memória, de gerar novos conceitos. E ele fala assim para a gente, né? Não, eu quero ser um artista. Eu quero trazer a arte. Eu quero que a minha arte torne o mundo feliz, colorido. E nós, como pais, ficamos como? Muito preocupados.
porque achamos que aquela profissão talvez não traga a ele a segurança financeira que gostaríamos que trouxesse. E ali nós não entendemos. E às vezes ficamos movimentando aquele filho. Porque no nosso entendimento, o elevar-se está associado a uma segurança. No nosso entendimento, o elevar-se está associado a uma segurança e a segurança está assegurado no financeiro. Porque na nossa concepção, o elevar-se é ser aplaudido. É aquele que teve sucesso na vida. É aquele que foi adiante. Na concepção do Cristo, o elevar-se é aquele que passará a ter maior responsabilidade espiritual. Por isso que ele fala que o maior de todos precisa ser como uma criança, humilde. Porque senão ele vai se deixar enredar pelas teias da vaidade. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Falava eu de filhos, agora olhemos para nós. Quantos de nós achamos que não tivemos sucesso na vida? Quantos de nós achamos que nós não conseguimos nos elevar? E quantos de nós, dos dois lados da vida aqui presente, achamos exatamente o contrário? Que nós tivemos muito êxito e somos muito felizes com esse êxito. Já paramos para pensar então que esse elevar-se é uma responsabilidade do meu espírito? E já paramos para pensar que quando eu acho que eu não consegui, que eu fracassei, que eu estou brigando é comigo mesmo? Não é com mais ninguém? Reencarnar não é um fracasso. Reencarnar é uma responsabilidade também. Reencarnar é algo sublime. Então não podemos olhar para a vida de nenhum de nós e pensar que possa ter havido um fracasso. Eu posso estar ainda preso a um aprendizado, do qual precisarei de uma mão amiga, como todos nós ao aprender a ler e escrever tivemos. Novamente, o exercício da humildade, de eu ir buscar essa mão amiga, de eu ir falar com o outro daquilo que me aflige, de eu me abrir, e não eu ficar com tudo aquilo guardado. Lembra que falávamos no início? Aprender a dar nome ao que você sente. Se o único nome que você dá ao que você sente é fracasso, você não está compreendendo os outros. Falávamos da tristeza, que é um sentimento que nós, espíritos encarnados, carregamos. O medo também. O medo faz parte da nossa constituição. Alguns terão medo que irá causar precaução. O outro terá o medo que poderá causar uma paralisação. Em ambos os casos, precisamos falar sobre ele. Ele é nosso, não tenhamos vergonha. Tenhamos a determinação em seguir. O atleta que sobe no alto de um pódio, ele esforçou-se muito, muito. Ele pode ter o que nós chamamos, às vezes, de uma forma comum, o talento. E aí nós começamos a entender que o talento, né, já faz parte da história daquele espírito. Então só é talento porque ele já teve contato, ele já traz consigo. Mas como ele esforça-se para chegar no alto de um pódio? Como um estudioso esforça-se para chegar a uma formação? Como que várias pessoas esforçam-se para dar conta das responsabilidades que chegarem em sua mão? Mas se voltarmos a pensar na figura do atleta, o pódio é porque ele conseguiu, através de muitas noites sem dormir, de muitas dores no seu corpo e de muita dedicação. Mas se a única coisa como objetivo na minha vida é chegar ao alto daquele pódio, quando eu chegar ao alto daquele pódio, quando eu conquistar aquilo que eu queria, o que vai haver depois?
O que será da minha existência se toda a minha dedicação vai para chegar até aquele ponto? Então, a espiritualidade sempre nos lembra que na vida temos que ter um objetivo. O meu espírito traz necessidade de aprender. É a justiça divina, meus irmãos. Essa necessidade implantada em cada um de nós, do aprendizado, a criança que tem necessidade de aprender, é a justiça divina, é a lei do amor, é Deus que sonda o nosso coração e nos impulsiona ao aprendizado. O esforço do aprendizado é nosso. Aí não pode ser de Deus, não pode ser do Mestre Jesus. Também não pode ser da espiritualidade que nos cerca. O esforço é nosso. Senão, não haveria em nós a alegria de conseguir. Então, quando eu chego no alto daquele pódio, quando eu me elevo, há de se ter um objetivo com todo aquele conteúdo, com tudo que eu aprendi com o meu esforço. E agora eu vou transformar todo esse conteúdo em aprendizado, para que futuramente outros possam ocupar esse pódio. Voltemos à história da criança. Aquela criança, ao aprender, a se colocar de forma humilde a tudo que o Cristo ensina, ou seja, nós, ao nos colocarmos humildes a tudo aquilo que nós ensinamos, é porque um dia a criança cresce. E à medida que ela cresce tendo base, ela é grata a quem ensinou. À medida que nós, espíritos, vamos aprendendo, nós vamos sendo gratos a quem nos ensinou. Aquela gratidão se transforma no desejo de repetir aquele ato com o outro. A criança, ela é maior no reino dos céus por conta dessa simplicidade de ofertar. Como eu brinquei antes, quando a criança vem da escola com a musiquinha, ela fica doida para nos ensinar. Quando ela aprende alguma coisa, ela fica doida para contar para a gente. Nós também somos assim. À medida que vamos mudando o nosso pensamento, nós somos desejosos de passar. O atleta no alto do pódio, quando ele alcança a meta que ele quis, ele passa a ter um desejo de ensinar aquilo que ele aprendeu. É o grande exercício da caridade. Agora, eu saio do papel do aprendiz, reúno a minha bagagem emocional, reencarnatória, social, e agora eu me coloco como aquele que ensina. Agora eu vou estimular os outros a saírem da sua pobreza, da sua miséria, que carrega dentro de si. Novamente, por isso, bem-aventurados os pobres de espírito. E nós só conseguiremos sair dessa condição porque outros assim se esforçaram. Então, o alto de um pódio, o elevar-se para o Cristo, é o esforço, é a responsabilidade que o Espírito carrega consigo de ajudar a outros a também se sentirem bem consigo mesmo. Então, não se sintam jamais fracassados. Olhem e vejam dentro de vocês, na reencarnação de cada um, qual é o objetivo da minha existência? Qual é o maior anseio que o meu espírito traz? É de aprender ou é de ensinar? Ainda não compreendo algumas coisas, ainda me doem algumas coisas, então eu sou aprendiz. Já me sinto tão em paz com outras, já me sinto tão desejosa de mudar algumas situações que envolvem, seja a minha família, a minha cidade, o meu entorno. Eu já quero ser o professor. E o Cristo diz que aquele que se eleva são todos aqueles que conquistam o alto do pódio. Mas só nasce o orgulho, a vaidade. Só nasce o pseudo-prazer de se sentir admirado. Nada mais. Inclusive, alguns ficam muito apegados a esse pódio. Dali não querem sair, não querem ceder aquele lugar, não querem ensinar ao outro aquilo que já aprendeu, com medo de que o outro supere. Aí nós vamos encontrar
aquelas famílias em que um tiraniza a vida dos outros. Nós vamos encontrar aquele chefe que se sente muito mais poderoso com o cargo que recebeu. Aí nós vamos encontrar aquela pessoa que, ao ser atendida por uma outra, distrata a que está atendendo. Nós vamos encontrando essas falhas no pensamento humano. Porque o espírito está apegado ao lugar que ele acha que alcançou. E não a compreensão de que o esforço que ele fez é experiência para ele e para outros. Então, diante dessas cenas, quando assim as virmos, não vamos mais nos rebelar com aquele que protagoniza essas cenas. Aquele que distrata, aquele que é grosso, aquele que tem uma educação deficitária. Naquele momento pensemos, quer o pódio, está pegado ao pódio. Ele ainda não aprendeu que tudo que ele tem é para ensinar. Aprendamos nesse momento a ser como uma criança, simples. Paremos, comecemos a vibrar para que a situação mude, pedindo aos espíritos encarregados daquela situação que ajude. E se formos nós a sermos distratados por uma situação como essa, ou maltratados, ou injustiçados, a prece. E entendamos, o outro ainda não entendeu. O outro ainda se acha além. Bem-aventurados nós, pobres de espíritos que já estivemos naquele lugar daquele outro e que hoje fazemos diferente. Porque tenho certeza, um dia essa pessoa irá mudar. Mas ela não vai mudar se eu reagir igual a ela. Eu apenas a estimularei, eu apenas a colocarei certa de que é daquela maneira que ela tem que fazer. A mudança começa em nós. O mal para em nós. É como disse Marcos Cristo aqui. Melhor dar do que receber. Melhor investir luz do que campear na treva da insegurança. Meus irmãos, o orgulhoso, o vaidoso, o que deseja as luzes da ribalta, são pessoas tão frágeis. Aquele que tiraniza, ele tem medo de não ser amado, por isso que ele mantém preso nas rédeas. Aquele que distrata o outro, ele precisa se sentir acima daquela pessoa. Olha que coisa mais sem sentido, querer se sentir além de alguém. Não tem sentido. E nós já vamos compreendendo que aquilo é desnecessário. Então, por que vamos investir pensamentos ruins ou difíceis ali? E vamos investir pensamentos melhores. E se somos nós o que ainda queremos o alto desse pódio, que ainda queremos esse brilho, que ainda gostamos, vamos pensar por que ainda somos tão frágeis nesse sentido. Jesus disse e nos alertou que no mundo espiritual, o que segue conosco são as nossas boas ações. Por isso que ele falou que a criança seria não a criança em si, mas o exemplo que a criança traz, o maior. Porque no reino dos céus, nas muitas moradas na casa do Pai, no mundo espiritual não tem títulos, não tem condição social, existe igualdade. Todos somos espíritos, em processo de aprendizagem. Então lá não haverá o que hoje vemos aqui. Se começarmos a deixar aqui as nossas vaidades, ganharemos com muito mais conteúdo emocional. Então pensemos, meus irmãos, se essa fragilidade ainda nos envolve, que busquemos, junto aos espíritos que nos abraçam, forças para vencermos. Se já temos condições de falar do bem, de levar a luz, não fique tímido. Não se envergonhe de trazer um bom sentimento, uma boa paz. A mudança acontecerá para cada um de nós ao nosso tempo. Nomeiem seus sentimentos. Pensem naquilo que vai. Compreendam suas ações. E cada um verá
cada vez mais a mudança que se fará na vida de todos. Bem-aventurados nós, que somos pobres de espírito, porque somos humildes. Bem-aventurados nós, que estamos desejosos de fazer com que a sociedade que vivemos se transforme em pura luz. Em pura luz. Então, temos que ser nós acender essa grande fogueira, para que ela possa iluminar a tantos. Nós temos tantos exemplos de pessoas que, na sua simplicidade, como falavam no início, se tornaram referências. No mundo espírita, Chico Xavier é a nossa maior referência. Tamanha foi sua simplicidade. Mas o Chico trouxe este pensamento. Ali ele atendia a todos com a sua boa vontade, na sua casa simples, e estimulava para que as pessoas pudessem assim ser. Chico já retornou ao mundo espiritual, mas tem tantas pessoas que, na sua simplicidade, elas se elevam, e tem tantos orgulhosos que se rebaixam. Pensemos, aonde eu quero estar? Seguindo este caminho de paz, seguindo o outro de tormento. Escolhamos aonde queremos estar. Aquele que muito se elevar, irá se rebaixar. Aquele que se elevar e tiver a consciência pelo esforço do que fez, assuma essa responsabilidade de ensinar. Somos irmãos. É uma grande fraternidade. Esse foi o ensinamento do Cristo a cada um de nós. Lá no Sermão da Montanha. Nós estamos a 21 de janeiro de 2019. E estamos falando sobre esse sermão, para que o nosso espírito mais uma vez tenha base. E que num outro mundo, numa outra vivência, na outra encarnação, isso já esteja tão firme dentro de nós, que nós já estejamos em condição de ensinar. E que nessa tenhamos paz para prosseguir. Graças a Deus. Meus caros irmãos, Jesus Cristo traga segurança e pacificação aos corações de todos. Ao ouvir as palavras cá de estímulo diante do entendimento da proposta trazida do estudo de hoje, ao percebermos cada um de nós a vontade para que a mãe daqueles que representariam o alicerce da segurança do cristianismo na terra, ao pedido a Jesus, na correspondência de colocar os seus filhos, um à direita e outro à esquerda, junto ao lugar a qual Jesus estaria no reino dos céus. Nós sabemos, caros irmãos, o quanto o coração de uma mãe quer de bom e de melhor para os seus filhos. Mas há uma pergunta a se fazer para cada um coração materno, para cada um coração que represente esta atitude desta mãe, de querer posicionar os seus interesses ou quem se ama em um lugar que está destinado a Deus dar condição de permanecer diante das leis de progresso. Uma pergunta para o coração na representação desta mãe, uma pergunta para cada uma
aqui presente estão preparados para beber do cálice que o Cristo teve que tomar? Uma pergunta para todas nós. Estamos preparados para abrir mão da vida, o cálice da resignação, o cálice da humildade, o cálice da demonstração de amizade, de simplicidade, o cálice da demonstração de caridade, o cálice da demonstração do perdão, da indulgência, o cálice primordial no sentido do amor, da caridade. Não somente estes, como também no sentido da dor, o cálice das acusações, das perseguições, quando se procura servir como Cristo demonstrou a todas nós. Será que caras filhas todas somos de mães que querem o nosso bem? Será que estamos prontos para beber do cálice que o Cristo bebeu, ofereceu e passou? E é isto que estará reservado para cada um de nós, para cada espírito encarnado ou desencarnado, na proposta do trabalho íntimo e do servir sempre. Somente a Deus é dado reservar, por suas leis, o lugar merecido pela transformação íntima de cada um de nós, de cada um dos encarnados, de cada espírito nos dois planos da vida. Somente a Deus, por suas leis, poderá oferecer o lugar específico que cabe a todos, pois aquele que quiser se posicionar diante de alguém para merecer algo mais, terá perdido este na fronte de Deus, na visão da lei de Deus. Se buscar entre os homens alguma posição de preferência, terá perdido a preferência com relação à vida espiritual. Pois o que mais serve, aquele que mais demonstra o sentimento de servir, esse será aquele que estará sendo visto como o trabalhador fiel, hoje e sempre. O abraço do Hermann aos vossos corações, desejando a todos vocês, sejam servidores no lar, aos seus pais, aos seus irmãos, sejam servidores nas instituições religiosas, sejam servidores em toda a sua sociedade, verificando que estão sendo chamados a terem a paz de consciência na pátria espiritual. Que Deus abençoe e proteja todos, hoje, agora e sempre. O abraço do Hermann aos vossos corações.
Graças a Deus. Nós vamos agora ter o atendimento fraterno. Aqueles que desejarem participar do atendimento, é só se manter desse lado de cá. Tá bom? Uma pessoa vai estar indicando aos médios aqui presentes. Uma boa noite, um bom retorno a todos.